Olá, tudo bem? A partir de agora eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento que nós iremos tratar é Sociologia Brasileira. Nós estamos muito habituados nessas videoaulas a tratar de conceitos sociológicos, mencionando grandes teorias existentes na sociologia, teorias inclusive clássicas como a teoria de Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber e assim sucessivamente. Mas também é interessante nós apreendermos e aprendermos informações que tratem justamente da realidade brasileira. Nós temos essas teorias mais generalizadas, mas existe produção sociológica para a realidade do Brasil e a resposta ela é absolutamente positiva. Então vamos visualizar algumas informações. Eu tenho aí o mapa do Brasil, formado por várias pessoas, justamente não só ilustrando a imensidão do nosso país, mas inclusive as características do nosso povo. Então, nós temos que a sociologia, ela é uma ciência que estuda as relações sociais, as instituições, a cultura, os conflitos. E no segundo marcador, nós temos uma informação bastante importante, que os estudos sociológicos no Brasil, ou seja, uma sociologia puramente brasileira, ela começa a se desenvolver pelo final do século XIX e início do século XX. E é claro que a sociologia, as primeiras produções intelectuais, vamos ponderar dessa maneira, sofreram, sem sombra de dúvidas, interferência daquilo que já era produzido teoricamente na Europa. Então, isso acabou norteando a sociologia no nosso país. É importante considerar também que nós teremos uma videoaula em que alguns autores, alguns sociólogos brasileiros serão mencionados. E a sociologia no Brasil, nós vamos entender, ela vivenciou determinados momentos, ou seja, o que foi estudado inicialmente. Inicialmente, os primeiros autores da sociologia no Brasil, eles resolveram compreender esse processo de miscigenação para a formação da sociedade brasileira. Porque nós sabemos que nós não temos uma raça pura no Brasil. Nós sabemos que, à época do descobrimento, a população de indígenas já existia aqui, enquanto sociedade, com todas as suas características culturais. Ocorreu a chegada daqueles que descobriram o Brasil, então o homem europeu chegou até a nossa realidade, então, em um primeiro momento, era o indígena e o homem europeu, e posteriormente a essa realidade, devido até às características produtivas, a própria necessidade de mão de obra, o negro depois foi inserido na cultura brasileira. Indígena, o homem branco e o negro, a mistura de raças, a combinação de raças que ocorreu no nosso país e, obviamente, para cada uma dessas raças ocorreu a incorporação da cultura deles. Porque culturalmente e socialmente falando, até os dias de hoje, nós ainda temos a influência dos indígenas, do homem branco europeu e também dos negros. Vamos visualizar algumas informações. Aqui vocês podem observar na imagem uma obra clássica na literatura sociológica do nosso país,
que é o livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, em que ele traz nesse livro, né, nós temos toda uma ideia construída nesse processo da miscigenação do nosso país. Mas, conforme vocês também podem visualizar, nós também tivemos a contribuição de Silvio Romero e Tobias Barreto, né, que eles foram os primeiros, né, pensadores do nosso país, que dialogaram com informações sociológicas, e nós também tivemos o Florestan Fernandes numa perspectiva, digamos assim, mais marxista no que diz respeito às suas abordagens na compreensão do nosso país. Aí você pode me questionar, professor, mas os teóricos da sociologia no Brasil, eles ficaram restritos somente a isso, a compreender esse processo de miscigenação, da formação da sociedade brasileira, que o senhor comentou agora há pouco? Não, esse foi o pontapé inicial da análise sociológica, mas os movimentos sociais, principalmente os movimentos sociais rurais, tiveram o seu momento de pauta. O processo de industrialização no Brasil, que ocorre a partir dos anos 1900, né, delineando uma economia industrial, também foi uma fase de produção intelectual no nosso país. As questões políticas também sofreram a abordagem sociológica, principalmente a época da ditadura militar, e ainda levando em consideração o processo de democratização no nosso país, também foram objeto de estudo desses autores. Vamos visualizar mais algumas informações? A sociologia foi incluída no ensino médio na década de 1930 e retirada do currículo durante a ditadura militar e retomada somente nos anos 2000, sendo mais específico no ano de 2009. E como vocês têm conhecimento, os estudos sociológicos, eles acabam contribuindo para a formação de um pensamento crítico, não somente de jovens, mas de todas as pessoas que resolvem abrir o seu olhar justamente para esse tipo de estudo, e aborda temas como desigualdade, identidade, juventude, cidadania, cultura, dentre outras peculiaridades que eu poderia aqui mencionar a vocês. E percebam, né, que a época da ditadura militar, e é importante nós frisarmos isso, todo e qualquer pensamento crítico, ele era voltado não só à sociologia, mas inclusive os estudos filosóficos, diante da conjuntura que o Brasil, digamos assim, ele se encontrava naquela época. Por quê? Porque a postura do cidadão brasileiro, ele deveria ser uma postura de aceitação e não uma postura de questionamento. Como nós também temos na atualidade, mas sobre outra moldagem. Hoje nós falamos da liberdade de expressão e as pessoas respeitando aquilo que é colocado pela nossa legislação, principalmente naquilo que é descrito na Constituição brasileira, graças a esses processos de luta e de reivindicação, as pessoas hoje elas podem expressar o seu pensamento dentro da responsabilidade, dentro de uma consciência cidadã, que no caso é necessária. Mas, infelizmente, isso muitas das vezes é interpretado de forma equivocada e as formas de violência, elas acabam sendo manifestadas justamente nessa questão da liberdade de expressão. Se da mesma forma que no passado o pensamento crítico ele era evitado, hoje também existe as formas de se evitar uma leitura crítica a respeito da realidade. Porque é conveniente na sociedade, diante das condições de dominação até então existentes, e quando eu falo da dominação, eu estou tratando da dominação política, econômica
e até mesmo religiosa, é absolutamente conveniente você alienar os indivíduos, né? E o que é um indivíduo alienado? É aquele indivíduo limitado de pensamento que não tem uma compreensão real do meio social no qual ele se encontra. É aquele indivíduo que, diante dos discursos até então existentes, ele é facilmente manipulado. Porque quando você é uma pessoa provida de conhecimento, você é uma pessoa difícil no caso de ser manipulada. Vamos visualizar algumas considerações para nós encerrarmos a nossa videoaula? Então, nessa videoaula, nós compreendemos o quê? Que conhecer a realidade social brasileira é fundamental para a cidadania, né? Ou seja, o cidadão ele passa a ser consciente, não alienado diante das condições no qual ele se encontra, e a sociologia nos ajuda a entender o passado, questionar o presente e imaginar futuros, digamos assim, mais justos, né? Uma melhor condição existente na sociedade. Agora, eu peço que você acesse o vídeo 2, disponível em nossa plataforma, a respeito desse objeto de conhecimento. Eu tenho uma atividade para poder desenvolver com vocês. Visualize em tela o comando e eu vou fazer a leitura com bastante atenção. Linha do tempo da sociologia no Brasil. Vamos montar juntos, passo a passo, uma linha do tempo da sociologia no Brasil. Anote os seguintes períodos e verifique como que a sociologia estava estruturada. Final do século XIX, 1930, 1960, 1964 a 1985 e em 2008. Ou seja, conforme eu mencionei no primeiro vídeo, a produção intelectual da sociologia no Brasil, ela passou por períodos. Algumas temáticas, obviamente, elas foram muito pertinentes em alguns contextos devido àquilo que estava sendo vivenciado na sociedade brasileira. Então, você já tem os períodos, você vai realizar uma pesquisa e, diante da sua pesquisa a respeito da produção intelectual sociológica no Brasil, você vai organizar as informações conforme os períodos aqui estabelecidos. E eu trouxe aqui um macetezinho para vocês, porque a sua linha do tempo, ela tem que ficar semelhante, diante das informações, a esta linha do tempo que agora eu mostro para todos vocês. Uma espécie de gabarito, né, justamente para você depois fazer a conferência. Então, em tela, como que a sociologia ela estava estruturada no final do século XIX? Primeiros estudos sociais no Brasil por intelectuais como Silvio Romero e Tobias Barreto. Já na década de 1930, criação dos cursos de sociologia em universidades brasileiras, né? Então preste bem atenção. É uma disciplina, mas que precisou ser institucionalizada como toda e qualquer disciplina. Já na década de 1960, consolidação de nomes como Florestan Fernandes, né, adepto da corrente marxista do pensamento. Inclusive, na sua pesquisa, quando você estiver montando a sua linha do tempo, você vai identificar o nome de outros autores clássicos da sociologia brasileira. E no período de 1964 a 1985, retirada da sociologia como disciplina escolar durante o período da ditadura militar. Inclusive, no primeiro vídeo, eu atribuí uma ênfase significativa justamente a esse lamentável fato que ocorreu durante esse período histórico. E a partir do ano de 2008, né, em torno de 2008, 2009,
retorno da obrigatoriedade da sociologia no ensino médio, né? Então você pode perceber que da retirada da disciplina do currículo do ensino médio até a sua retomada, nós temos um lapso temporal muito grande, né? Ou seja, um intervalo considerável, até que a disciplina retornou para o currículo, e isso ocorreu no período em que Fernando Henrique Cardoso ele era o presidente da República no nosso país, né? Então, ocorreu em um primeiro momento a recomendação, até para que os currículos do nosso país eles fossem organizados para a retomada da disciplina até a efetivação, e essa retomada, claro, um aspecto muito positivo para todo e qualquer estudante brasileiro. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu te aguardo na nossa próxima videoaula.